E aí, gente, eu sou o Pecinha, bem-vindos ao Projeto Iniciado. Aqui, né, agora eu vou voltar aí com tudo aí no canal, vou fazer reacts e tudo. E aqui eu vou reagir aqui às piores ideias que a DC Comics já teve. Que eu tô bem curioso aqui para assistir esse vídeo, eu vou assistir esse vídeo com vocês aqui. Porque realmente a DC teve muitos erros aí, envolvendo até 952 aí. Então, antes de começar o vídeo, se inscreve aí no canal para você não perder os próximos reacts, próximos vídeos de notícia, gameplays até, talvez. Enfim. E também eu vou fazer um vídeo ranqueando os personagens da DC, da DC, a série animada. Vou fazer esse vídeo aí, vou dividir em várias partes aí, então recomendo que vocês assistam. Eu ainda não gravei, tá? Então não sei como vai sair o vídeo, mas acho que vai ser um bom vídeo. Mas enfim. Vamos aqui fazer o react aqui. Vou deixar o vídeo em velocidade de vezes 2, tá? Para o vídeo ficar ainda mais curto, porque eu fico fazendo comentários muito longos, daí talvez o vídeo demore até mais. Então vou deixar aqui o vídeo em velocidade vezes 2. Vai ficar travando aí o vídeo às vezes, porque velocidade vezes 2 costuma ficar fazendo isso, mas enfim, vamos lá. Esses dias eu estava lendo a HQ dos 952 do Lobo, e enquanto eu estava lendo aquele desastre total de um lobo galã bonito, eu percebi... Nossa, esse lobo aí é tenso, hein? Mas enfim, acho que eu só falou só uma das coisas aí que 952 aí de vez em quando, a fez aí de cagada. DC Comics tem algumas ideias tenebrosas. Essa mesma aqui do Lobo já foi uma grande polêmica quando eles tentaram gourmetizar o Lobo, deixando o personagem super bonito. E pra piorar a polêmica, esse Lobo, logo na primeira edição, mata o Lobo clássico. E ainda por cima diz que ele é o verdadeiro Lobo, e que o Lobo que todo mundo conhecia era um Lobo falso. Isso daí, na época que saiu, irritou completamente os fãs do Lobo. E olhando hoje em retrospectiva, eu acho que essa foi uma das piores ideias que a DC já teve. Afinal, é uma ideia que não vendeu mais HQs, o personagem novo logo depois foi descartado pra trazer o Lobo clássico, e a própria história que eles criaram ali não foi nada demais. E por isso eu queria fazer esse vídeo aqui pra trazer... Realmente, essa ideia aí já começou tenso já. Mas tipo, com certeza deu muito errado aí. Essa ideia aí que eles tiveram de fazer um outro lobo, um lobo mais bonitão e tal. Realmente, não tem muito o que comentar, né? Simplesmente... outras ideias tão ruins que a DC já fez. Eu selecionei o que eu considero de momentos mais absurdos que a DC já criou no passado, misturando eventos muito antigos com coisas antigas e coisas atuais, sabe? Porque se eu fosse pegar só os piores momentos, eu ia ter uma lista só com coisas da Era de Prata. E eu não queria fazer uma lista só com coisas da Era de Prata, eu queria misturar com coisas contemporâneas e coisas do passado. Então por isso essa lista é uma mistura das piores ideias que a DC já teve ao longo das décadas, tentando encaixar todas as piores ideias que a DC já teve, separado por época. Então já vai deixando seu bate-like, bate-comentário sobre as piores ideias que a DC já teve, na sua opinião, e bora pro vídeo. Número 1, Superman Punisher. Vocês lembram daquele ótimo episódio da Liga da Justiça, que o Superman é jogado no futuro, onde só o Vandal Savage está vivo? Pois bem, essa foi uma ótima ideia pra explorar o Superman num futuro distópico. Agora... Nossa, esse episódio é muito foda. Me desculpa aí pelo palavreado, mas realmente esse episódio foi absurdo aí. Que Superman morre, daí é meio que uma adaptação da morte do Superman. Muito louco. 10 de 10 esse episódio aí da Liga da Justiça. Mas tipo, parece que isso aí é uma outra história aí, envolvendo o Superman mais velho aí, vamos ver. essa daqui que aconteceu na HQ Superman no fim da Terra não foi. Essa daqui é a HQ que eu acho que define os anos 90. O Superman aparece no futuro velho, com uma barba estilo Papai Noel e super bombadão. Até os músculos dos músculos crescem. Mas só fazer isso não era o bastante para o escritor Tom White. Não, ele tinha que ir além. O Superman enfrenta vilões, até que chega uma hora que ele se irrita completamente com eles e simplesmente pega essa arma gigante. Que eu juro por Deus, eu acho que saiu do filme do Máscara essa arma aí. E bem, com essa arma, o Superman não tá nem aí. Ele mata geral mesmo. E até chega uma hora que ele encontra o túmulo do Batman, que vejam só, o caixão do Batman tem uma estampa bizarra do Batman na frente. E o Superman ali simplesmente retira o corpo do Batman da tumba. E o mais louco dessa HQ é que essa nem foi a primeira vez que o Superman enfrentou o Batman na história. Porque antes disso, aparece esse Batman super bombadão no estilo Hulk. Só que esse Batman aí é do mal e ele estava vivo. Enfim, se você acha que não pode ficar mais bizarro, você se enganou, porque fica. Depois de destruir todos os vilões, o Superman simplesmente vai até o... Que bosta é essa? Superman velho que mata o Batman e o Batman tem o caixão que tem esse negócio do Batman na frente. Por isso que eu não sou muito dos quadrinhos, sabe? Agora, sendo bem honesto aqui, sendo muito honesto aqui, os quadrinhos ele não tem muito um começo, quer dizer, eles têm um começo, óbvio, mas eles não tem muito um final. Já que precisa de vender a rodo quadrinho do Batman, quadrinho do Superman,
Tipo, não pode ter um final. Tipo, você acompanha eternamente aquele personagem. Tipo, eles não têm uma evolução, assim, falando. Porque, tipo, eu me lembro de uma história que o Homem-Aranha, ele finalmente se casa com a Mary Jane, né? Se não me engano, a Mary Jane tá grávida. E daí, já que ele já tá ficando adulto, já o Homem-Aranha tá ficando aquele jovenzão e não vai atrair a galera mais jovem, a Marvel decidiu fazer uma história onde o Homem-Aranha revela para o mundo inteiro que ele é o Peter Parker, né? Na história do quadrinho do Guerra Civil. E daí, para reverter isso, o único jeito é fazendo a Mary Jane esquecer de quem ele é, e daí, consequentemente, ele nunca vai poder ter encontrado a Mary Jane. E daí aceita, e daí o Homem-Aranha volta a ser o de sempre, sem Mary Jane, sendo jovenzão. É tipo isso. Os personagens não podem evoluir, por isso que eu não curto muito quadrinhos assim, no geral. Eu gosto de quadrinhos, mas tipo, o problema é que sempre você vai acompanhar ele, não vai ter muito uma evolução, só em quadrinhos independentes, tipo o Cavaleiro das Trevas lá do Frank Miller, que o Batman é mais velho. É só em histórias muito independentes que vai ter um começo, um meio, um fim, tal. Porque, tipo, eles não podem, tipo, fazer uma história onde eles não podem, tipo, fazer um fim definitivo pro Batman. Tipo, o Batman no futuro ele vai se casar, sei lá, com a mulher gato, vai ser feliz. Não pode ter isso, ele não pode ter muito um final. Enfim, eu acho que vocês entenderam o que eu tô tentando dizer, ou não, né? Enfim, acho que não teve nada a ver com o que tá aqui, mas tudo bem. Corpo do Batman e fica ali até ele morrer. E aí no final, depois que o Superman usa uma arma gigante pra Pera, o que aconteceu? destruir todos os vilões, o Superman simplesmente vai até o fogo segurando o corpo do Batman e fica ali até ele morrer. E ainda no final, depois que o Superman usa uma arma gigante pra matar os vilões, uma nova geração de guerreiros percebe o Superman e simplesmente diz que agora não vai mais usar armas. Que o Superman inspira as pessoas a não usarem mais armas, mas não faz sentido você chegar nesse final depois que o Superman pega uma arma gigante e começa a atirar nos vilões. Não faz sentido. Mas enfim, é uma história de um futuro distópico do Superman que ninguém mais lembra, realmente não importa mais. Vamos pra próxima. Número 2, Wally West Assassino. Essa daqui eu acho que revoltou cada alma de fã da DC quando foi lançada. Eu acho que até o Marcelo, que é a pessoa mais calma e serena com DC, acabou se irritando com essa ideia. E ela aconteceu no evento Heróis em Crise, escrita pelo grande Tom King. Ele teve essa ideia de criar um negócio chamado O Santuário, que é um local secreto de repouso para os super-heróis contarem sobre eventos traumáticos que aconteceram com eles. Basicamente uma terapia secreta para super-heróis. E na verdade isso daí foi uma excelente ideia. O problema é o que acontece depois. Logo no início da saga, acontece uma série de mortes nesse local e fica o mistério de quem poderia ser o assassino. Entre eles temos a presença da Arlequina e do Gladiador Dourado como dois principais suspeitos. E bem, até aqui tudo bem. O pessoal nesse momento até reclamava da HQ, mas era por outros motivos. E não necessariamente porque a ideia era ruim. Isso é, até a gente chegar na finaleira da HQ, que foi quando Tom King apresentou o plot twist da história e revelou que o assassino por trás dessas mortes fosse o Wally West Flash. Que é, pois é, esse daqui é um dos plot twists canônicos mais insanos que eu já vi da DC. E assim, ó, só pra explicar um pouco. Esse Wally West é o Wally que veio da outra Terra pré-952 e que foi trazido de volta logo no início do Rebirth. Ele veio e por alguns anos deu tudo certo. A gente tinha dois Wally West aqui de Flash naquele momento, mas veja só, tem uma coisa muito interessante com esse Flash Wally West que veio de outra Terra. Porque como ele veio de outra Terra, todo mundo que ele conheceu nessa Terra, ele não conhece na nova Terra. Tem dois Flashes com o Wally West. Enfim, vou esperar que ele falar pra eu... Até mesmo as mesmas pessoas que ele conheceu, na verdade, são outras pessoas. O Flash Barry Allen que ele conhece ali não é exatamente o mesmo Flash que ele conheceu. Isso é, pelo menos naquele momento dentro do canônico da DC, porque depois teve Doomsday Clock e eles explicaram muitas outras coisas que aconteceram. E bem, esse negócio do Wally West não conhecer ninguém de fato nessa Terra foi meio que destruindo mentalmente o seu psicológico pouco a pouco. E por isso ele foi buscar ajuda no santuário. Mas acontece que no santuário ele ficou ainda mais problemático. E daí no santuário... Até que um dia ele surtou de vez. Ele volta no tempo pra encontrar outras pessoas que estavam no santuário, mas é aí que dá tudo errado. Ele fica tão fora de controle, sai do santuário pra tentar se controlar, mas ele acaba explodindo a energia acumulada dentro dele, e essa explosão faz com que ele acidentalmente mate os outros heróis que estavam no santuário naquele momento. E bem, isso daí por si só já foi extremamente polêmico, mas ainda assim tinha sido um acidente. Algumas pessoas poderiam entender isso, mas o Tom King não quis parar por aí e ele quis explicar o que acontece depois. Porque o Wally percebe que fez um erro, e daí ele volta no tempo pra limpar a barra dele, tentando esconder suas evidências. E convenhamos, só piora as coisas pro Wally West. Ele matou aquelas pessoas e estava escondendo as evidências que matou elas. Exatamente o que um assassino faria, um vilão do Batman faria. Mas bem, ele acaba deixando pistas e no final ele mesmo não consegue segurar o que ele estava sentindo e ele confessa o crime. E a saga ainda termina no último painel com ele preso. E essa daqui foi uma ideia tão polêmica, mas tão polêmica, que praticamente estragou e inviabilizou a saga. Simplesmente assim, ó, 90% das pessoas criticaram a ideia do Tom King. Eu pessoalmente até não vejo muito problema da questão do acidente, mas quando o Wally West volta no tempo pra encobrir os rastros dele, aí eu acho que foi longe demais. Porque assim,
essa ideia foi tão ruim que tirava qualquer parte de heroísmo que o Wally West tinha e meio que transformava ele num vilão. E isso daí eu acho uma péssima ideia. E a bagunça foi tão grande que a DC teve que fazer um novo evento só pra limpar a barra do Flash Wally West. Número 3, Sr. Freeze ressuscita Nora Freeze. Desde os anos 90, quando o Batman Animated Series reinventou o Sr. Frio, o vilão tenta de alguma forma trazer a sua esposa de volta à vida. Nas animações, ele até conseguiu, mas nas HQs é uma história confusa e turbulenta. E tudo isso começou a partir dos Novos 52. E foi quando a DC fez uma nova origem do Sr. Frio e colocou a culpa da Nora ficar congelada Pera. em um vilão. E isso daí eu acho uma péssima ideia. E a bagunça foi tão grande que a DC teve que fazer um novo evento só pra limpar a barra do Flash Wally West. Número 3, Sr. Freeze ressuscita Nora Freeze. Desde os anos 90, quando o Batman Animated Series reinventou o Sr. Frio, o vilão tenta de alguma forma trazer a sua esposa de volta à vida. Nas animações, ele até conseguiu, mas nas HQs é uma história confusa e turbulenta. E tudo isso começou a partir dos Novos 52. E foi quando a DC fez uma nova origem do Sr. Frio e colocou a culpa da Nora ficar congelada nas mãos do próprio Sr. Frio. E isso tirava o aspecto mais trágico do vilão e simplesmente o tornava um louco qualquer como mais um dos vilões do Batman. E isso, de certa forma, desagradou os fãs. E essa foi uma polêmica que aconteceu. Mas como era só o Sr. Frio, não importou tanto assim. Até que aconteceu. Ah, então nos quadrinhos, tipo, foi ele que fez tudo isso com a Nora. É meio que estragar a origem do personagem, né? E que foi feita no desenho, mas enfim. O Rebirth e a DC aproveitou o momento pra mudar algumas coisas da história do Sr. Frio. E daí veio um retcon pra tentar melhorar, mas o que acontece é que piorou. Na HQ Detective Comics número 1014 até 1016, do grande Peter Tomasi, o Sr. Frio finalmente consegue ressuscitar a Nora Freeze depois de várias tentativas. E num primeiro momento, a Nora aparece bem. O Sr. Frio finalmente fica feliz ao ter a sua amada Nora de volta. Ela até aceita em ajudar ele oficialmente nos seus roubos, se tornando oficialmente a Senhora Frio. Mas durante a saga, a Nora trai o Sr. Frio e ela decide dizer que não o ama mais e quer realizar os crimes sozinha. O que, convenhamos, é uma grande apunhalada nas costas do Sr. Frio. Mas até aí tudo bem, pelo menos na minha opinião. O problema é que no final da saga, o Sr. Frio se junta com o Batman pra deter a vilã. E no final da saga, a Senhora Frio fere mortalmente o Sr. Frio e acaba fugindo. O Batman não tem outra opção se não salvar o Sr. Frio, congelando ele e colocando o vilão em estado criogênico. Então essa saga, ela só serviu pra inverter os papéis do Sr. Frio com a Senhora Freeze, porque basicamente ficou a mesma coisa. E na época eu até achei que eles poderiam fazer alguma coisa legal com a Senhora Frio, mas a verdade é que eles ignoraram completamente tudo que aconteceu com essa personagem depois. Porque a Senhora Freeze nunca mais apareceu. Já o Sr. Frio acabou sendo o vilão de uma HQ do Batman Urban Legends recentemente. O que nos leva a crer que ele simplesmente quer que a gente esqueça essa história. Número 4, Batgirl grávida do Batman. E de todas essas coisas que eu vou citar nesse vídeo, essa daqui é a mais absurda pra mim. O pessoal costuma dizer que essa história parece uma fanfic. Mas assim, ó, eu acho até injusto dizer isso, porque eu já vi fanfics muito melhores do Batman. E já vi mesmo, tem nem vergonha de falar isso. E assim, ó, essa aqui só foi mais polêmica porque saiu numa HQ onde as pessoas não se importavam tanto assim com essa história. Porque olha, se tivesse saído numa grande HQ do Batman, mesmo da... Pera, eu acho que eu já percebi nos outros vídeos, eu não sei se tá acontecendo agora, é que tipo, quando eu falo no meio do vídeo, não dá muito pra vocês me ouvirem. Então eu acho que toda vez que eu tentar falar alguma coisa eu vou pausar, tá? Hashtag graças a Deus. Eu acho que teria dado uma grande polêmica, Mas a ideia aqui não é falar de quais foram as maiores polêmicas, e sim quais foram as piores. E essa aqui com certeza tá na minha lista. Na HQ do Batman do Futuro 2.0, que tinha como objetivo continuar o universo animado da DC com algumas histórias aleatórias sem muita importância. E o pessoal que tava escrevendo decidiu fazer um negócio muito louco, que era de justificar a ausência do Asa Noturna no desenho do Batman do Futuro. E bem, com certeza quando eles pensaram na ideia, eles tinham boas intenções. Afinal, eu tenho certeza absoluta que todo mundo quando viu o desenho É verdade, eu tava muito curioso pra ver o que tinha acontecido com o Asa Noturno. Eu até me surpreendi que na série não falaram o que aconteceu com o Asa Noturno depois de tudo, né? Mas enfim, vamos deixar ele continuar aqui. se perguntava onde estava o Alfred e também o Dick Grayson. Então, o que acontece é que a explicação que o Dick Grayson nunca apareceu é porque ele brigou com o Batman por causa da Bárbara Gordon. Temos um grande flashback que acontece na HQ e descobrimos que depois que o Asa Noturna saiu de Gotham para ficar em Bloodhaven, o Batman acaba ficando junto com a Bárbara Gordon. Quando o Dick Grayson retorna para Gotham, a Bárbara volta com seu ex-namorado, mas Ah não, já tô percebendo já o que pode acontecer. Meu Deus. Se acalma, vamos ouvir o que tá falando. descobre que está grávida do Batman. Ela conta pro Bruce que fica totalmente indiferente com o assunto e pede pra ela mesma contar pro Dick Grayson. E bem, até o momento o Batman cometeu todos os erros possíveis, mas depois que ele fala pra Bárbara Gordon que ela tinha que contar pro Dick Grayson, o Batman simplesmente passa por cima desse conselho e ele mesmo vai contar pro Dick Grayson. E bem, depois que o Batman conta as coisas pro Asa Noturna, ele fica pé da vida com isso e golpeia o Bruce sem parar, acabando em definitivo com a amizade entre os dois de uma vez por todas. E se vocês acham que essa história é ruim, se preparem porque ela consegue ficar ainda pior. Pois não bastava eles usarem a Bárbara Gordon como um plot device, eles precisavam fazer ela ficar grávida e depois perder o bebê enquanto impediam um assalto. Tá bom, eu não vou aguentar mais. Tira! Tira! Ou seja, além da ideia ser horrível, o roteiro também não ajudou em nada, nada. Ela é tão absurda que nem a DC mais considera isso canônico. Ela simplesmente ignorou essas HQs do 2.0 do Batman do Futuro e da Liga da Justiça e simplesmente... Nossa, ainda bem que ignoraram, né? Meu Deus, imagina que se no desenho realmente aconteceu do Batman engravidar a Bárbara Gordon, meu Deus. Ainda bem que descanonizaram, né? Não tinha como deixar isso canônico. Vem pra cá, pedradão, desse universo aí do Animated Series, e eles simplesmente ignoraram tudo isso que aconteceu. E ainda bem, né? Porque se fosse fazer o retcon em Ainda bem. cima disso, talvez fosse ficar ainda pior. Número 5.
Nossa, que história bizarra. Meu Deus. Realmente a DC. Meu Deus, quando falta história. O Batman Que... molhou as calças. Um dos momentos mais icônicos da HQ do Batman no 1. Um dos momentos mais icônicos da HQ do Batman no 1 acontece quando o morcego invade a casa de mafiosos e fala aquela frase clássica que eles têm se alimentado bem, mas que agora isso tinha acabado. Com certeza é um dos momentos mais badass da história do Batman. Concordam comigo, né? Agora, e se eu contar pra vocês que enquanto acontecia essa frase muito badass do Batman, na verdade ele estava fazendo xixi nas calças. Parece absurdo? Sim, eu concordo, é um absurdo, mas isso de fato aconteceu numa HQ do Batman. Na HQ do Kevin Smith, Batman Widening Gyre, o morcegão encontra um novo parceiro chamado de Baphomet. E esse vigilante, no início, ele se sente um pouco inseguro com algumas coisas. E o Batman, então, conta pra ele que no início de sua carreira, ele também era um pouco inseguro. E é nisso que ele conta o flashback da história do Batman no 1, quando ele invadiu a casa dos mafiosos. E ele confessa pra esse vigilante que enquanto tava ali, ele molhou as calças de tanto medo que ele tava sentindo. E essa daqui é uma das loucuras mais insanas que eu já vi fazerem com o Batman. O Kevin Smith, quando escreveu isso, com certeza tava doidão. E a reação dos leitores foi a pior possível, porque isso aqui acontece na edição 6. E as 5 primeiras edições... Meu Deus, o Batman molhou as costas quando tava confrontando os mafiosos. Ah não, velho. Ah não. Nem o Robin, se tivesse confrontando os mafiosos, iria mijar nas costas. Imagina o Batman. também não tinham sido nada legais pro Batman. E o mais estranho é que a HQ termina com um gancho bizarro, na qual a esposa do Batman acaba morrendo. E assim, ó, essa HQ também foi muito criticada na época, porque ela tinha uma ilustração e alguns painéis que eram simplesmente um pouco picantes demais. E eles com certeza passaram da dose aí, principalmente no que envolve a Era Venenosa na primeira edição. Aquilo dali hoje é inaceitável, não dá pra fazer aquilo. Número 6, o Batman bizarro do Frank Miller. Essa daqui é uma outra coisa bizarra que aconteceu com o Batman. E foi na HQ Batman e Robin All Stars. E acredite, ela foi escrita pelo lendário Frank Miller. Essa é a famosa HQ que o Batman fala. Bizarro literalmente, né? Porque o Batman é bizarro. Hahaha, vou rir de ti. Que ele é o Goddamn Batman. E não é à toa, o Batman nessa HQ está no modo insano. Ele sequestra o Dick Grayson depois que seus pais morrem, faz o menino passar por um trauma ainda mais louco e depois deixa ele preso na caverna para se alimentar dos animais locais. E não satisfeito, ele treina o Robin sem parar, sem nenhuma consideração. E isso daqui já é absurdo por si só, mas essa HQ continuou e teve algumas ideias ainda mais loucas. Tem um infame momento que o Batman fica com o Canário Negro, enquanto que bandidos pegam fogo e morrem em agonia. Nossa. E morreu. Algo demais. E tem também um outro momento que o Batman se pinta de amarelo e toda uma sala de amarelo só pra incomodar o Lanterna Verde Hal Jordan. Já que, né, o amarelo é a fraqueza do Lanterna. Ah não. O Batman enlouqueceu e quis provocar o Lanterna. Não, mas vamos admitir que já é uma das piores ideias que a DC já teve, foi fazer o Lanterna Verde ficar incomodado quando vê amarelo. Isso já é uma das piores ideias da DC. Porque tipo, se o Lanterna Verde vê uma coisa amarela, ele vai ficar com medo, alguma coisa assim. Não faz nenhum sentido a fraqueza do Lanterna Verde ser um amarelo. Cara, o cara é um gênio. O cara, você não entendeu o que ele quis dizer? Não sei se vai tiver aqui nessa lista, provavelmente não, mas eu também incluiria essa ideia aí de bosta que o Lanterna Verde tem fraqueza quando vê um amarelo também. Eu também. E o mais estranho é que toda essa HQ talvez fosse uma metacrítica do Frank Miller ao Batman, mas a verdade é que essa HQ se leva muito a sério. O objetivo da história era mostrar o quanto que o Batman, na verdade, é uma pessoa perturbada por se vestir de morcego. Isso era pra ser uma história séria? Não tá, né? Isso me irrita! Isso me deixa nervoso. Como que as suas ações podem afetar negativamente as... É sério que nem os filmes do Zack Snyder, né? Que ia fazer o Batman ser molestado na prisão. Ai, que delícia! Que ia fazer o Batman ter um filho com a Lois Lane. E daí o filho se chamar Clark Wayne. Devia ser cancelado. É tipo isso sério, né? Pra ele ser sério tem que fazer as piores coisas do mundo. E daí é sério. Enfim. pessoas ao redor do Batman. E tudo isso em prol de uma cruzada que absolutamente não dá resultados. E bem, inegavelmente a história consegue atingir esse objetivo. Se esse era o objetivo do Frank Miller, ele conseguiu. O problema é que também, né, as pessoas não gostaram da história, não gostaram da escrita. E a única coisa que se salva nesse gibi é a ilustração do Jim Lee. Número 7, Gotham High. A HQ do Gotham High pode até não ser um desastre absoluto, mas com certeza causou uma grande discussão entre os leitores da DC, que se perguntaram qual que era a necessidade de fazer uma história onde o Batman, a Mulher Gato e o Coringa são adolescentes estudando numa escola. Mas a DC não fez essa pergunta. Óbvio que teria uma história assim, né? É óbvio. O Batman já teve de tudo também, como o Homem-Aranha, o Superman. Todos já tiveram histórias mais bizarras do que tudo. Com certeza teria uma história que o Batman é um jovem do colégio, que o Coringa também seria. Com certeza teria uma história assim, com certeza.
Eu não sabia que existia uma história assim, mas eu tinha certeza que ia ter tem uma história assim. Deve ter até uma história que o Batman é um bebê, com certeza. Uma história que um Batman é um dinossauro. Se tem um Homem-Aranha dinossauro, também vai ter o Batman dinossauro também. Começou a fazer história e ela simplesmente aconteceu. E quando a DC começou a divulgar essa HQ, fazendo trailer e colocando no canal do YouTube dela, foi quando ela percebeu que talvez essa não teria sido uma boa ideia. A recepção foi péssima, foi um dos vídeos com maiores dislikes da história do canal da DC no YouTube, e aparentemente ninguém queria ver essa história. Quando a HQ saiu, ela de fato estava repleta de clichês adolescentes, como por exemplo, um bate-sinal ser o símbolo do colégio onde o Bruce estudava, ou o fato do Coringa, antes de ser Coringa, usar cartinhas de baralho e sempre apontar a carta do Coringa. Contudo, teve uma coisa que se salvou na história, que foi a ilustração, que de fato conseguiu captar o ambiente escolar e tinha uma pegada bem inocente e legal ali. Ainda assim, Mais ou menos também, né? somente com a ilustração não foi o suficiente pra salvar a HQ. Oficialmente nunca foi dito quantas unidades essa HQ acabou vendendo, mas como a DC nunca mais tocou nesse assunto de Gotham High, eu imagino que sucesso de vendas acabou não sendo. Enfim, vida que segue. Número 8, a morte da namorada do Kyle Rayner. Dentro do universo das HQs existe um clichê narrativo que é muito, mas muito ruim, que é o clichê de usar personagens femininas pra... Namorada do Kylo Rayner. Beleza, Kylo Rayner é a Lanterna Verde, tá? Caso alguém não saiba aí. Que merda, hein? Sabia não? a elas e motivar os heróis principais. E esse é um clichê que ao longo das décadas foi ficando cada vez pior, até que chegou no seu ápice, que foi nos anos 90. Antes disso, na década de 80, com a HQ da Piada Mortal, o Alan Moore foi extremamente criticado por fazer isso com a Bárbara Gordon. E até hoje ele confessa que se arrepende de ter feito isso. Contudo, essa vez da Bárbara Gordon nem foi a vez mais polêmica que isso aconteceu. Essa proeza de desastre narrativo tá pra uma HQ do Lanterna Verde. Isso aconteceu em 94, quando o Lanterna Verde principal das HQs da DC era o Kyle Rayner. A namorada do Lanterna se chamava Alex DeWitt. E quando ela descobre que o Kyle é o Lanterna Verde, no primeiro momento ela fica meio apreensiva, mas logo depois volta a ficar com o Lanterna e eles ficam juntos. Ela morre na edição 54, quando o Kyle sai de casa e um vilão aparece procurando por ele. Mas o vilão não encontra o Kyle, e sim a namorada dele, a Alex. E daí acontece um negócio simplesmente horrível. Como que o vilão acabou matando a Alex? E depois que ele mata a Alex, o vilão deixa o corpo dela na geladeira e se esconde naquele apartamento esperando o Lanterna Verde chegar. E ali ele deixa um falso bilhete da Alex dizendo que tinha deixado comida na geladeira. E quando o Lanterna Verde vai na geladeira pra ver essa comida, ele abre a porta e encontra o corpo da Alex. E bem, eu não preciso dizer pra vocês o quanto que isso é uma péssima ideia, é um péssimo roteiro. E foi esse momento que fez muitas pessoas abrirem os olhos pra esse clichê horroroso. O que torna tudo mais absurdo é que a Alex foi introduzida na HQ do Lanterna Verde número 49. E na edição 54, eles já estavam matando ela. Ou seja, todo o motivo da criação da personagem foi pra fazer esse negócio idiota aí de matar ela só pra servir. Caralho, ela só foi criada só pra morrer? Então tá, né? Enfim, e nos anos 90 também tinha uma história mó bizarra, da DC, quanto da DC quanto da Marvel, enfim. De motivação pro Kyle Rayner. E acredite se quiser, fica ainda mais absurdo, porque a única coisa que tenta é num painel que tá com os olhos fechados, assim, um punho encerrado. E esse foi o único momento que ele lamentou a morte dela. Tudo dessa HQ é um desastre completo. Algum tempo depois, a escritora Gayle Simone, que tinha um blog muito conhecido nos anos 2000, ela criou o termo mulher na geladeira pra... Nossa, o Kyle Rayner perdeu a namorada dele e ele nem ligou. Eu pensei que ele ia ligar, né? Tudo bem. Meio que nem a morte da Gwen Stacy lá com o Homem-Aranha. Ele simplesmente ignorou, né? Apresentar casos absurdos como esse, quando eles usam mulheres femininas apenas pra fazer um negócio que ela vai morrer e servir de motivação pro herói principal. E bem, a campanha dela meio que deu resultado e desde então, cada vez menos, esse clichê vem sendo adotado dentro da indústria dos quadrinhos. Número 9, a morte do filho do Aquaman. Essa aqui, pelo menos, eu acho uma das coisas mais confusas e problemáticas que a DC já fez. Só que ao mesmo tempo que foi uma ideia péssima, também foi uma ideia bem inovadora pra época. Nos anos 70, nas HQs do Aquaman, aconteceu... O filho do Aquaman morreu? Eu não sabia dessa não, enfim. um evento chamado A Morte do Príncipe, que se estendeu por várias HQs e por um longo tempo e mostrou a morte do filho do Aquaman, que na época era chamado de Aqua Baby. E assim, ó, pros anos 70, ter um mega evento como esse, que se estendia por várias HQs, vários títulos de heróis, não era um negócio extremamente novo e de certa forma era ousado. Então a ideia dos escritores de fazer um mega evento como esse era uma boa ideia. O problema foi totalmente a execução dela. A saga foi acontecendo normalmente até que a gente chega na HQ Adventure Comics 453, que é quando de fato o filho do Aquaman morre e percebemos o quanto que isso não foi uma boa ideia. O filho do Aquaman era uma criança e foi quando a gente vê que a ideia foi uma péssima ideia. Até o próprio Aqualad é envolvido no plano pra lutar contra o Aquaman, enquanto que o filho do Arthur está preso. Quando o Aqua Baby é resgatado, o Aquaman descobre que seu filho morreu. Mas tudo isso é resumido em apenas um painel. Simplesmente não teve peso emocional nenhum. Já era absurdo matar o filho do Aquaman, eles ainda nem conseguiam fazer isso direito. E depois dessa edição, os escritores até tentaram compensar isso, fazendo com que o Aquaman fosse atrás do Arraia Negra pra se vingar da morte do seu filho. E de novo, era uma boa ideia de tentar fazer uma HQ que tem consequências pra muitas outras HQs. Algo que nos dias de hoje acontece o tempo todo. Mas eu acho que... Nossa, mas... Tipo... O filho do Aquaman morreu e um quadrinho mó antigo também. Aqua Baby. Nossa, esse nome é muito ruim, né? Aqua Baby. Nossa. Que Calma, brega, calma. que brega, Marcelo. Isso é muito brega. Calma,
Com certeza a ideia de matar o filho do Aquaman, com certeza não foi muito boa não. Número 10, Superman com Mulher Maravilha nos Novos 52. Quer um assunto polêmico? Escreva uma HQ onde o Superman vai ficar com a Mulher Maravilha. Ah, isso aí é o ápice do polêmico, né? Acho que eu até vi isso na thumb do vídeo. Eu vou ser bem polêmico, tá? Eu shippo mais o Batman com a Mulher Maravilha do que o Superman com a Mulher Maravilha. Quê? Eu falei logo. Pra mim combinava muito mais lá no desenho lá o Batman com a Mulher Maravilha do que o Superman com a Mulher Maravilha. Porque o Superman já tem a mulher dele, a Lois Lane, pra que ele vai precisar de namorar alguém? O Batman, tipo, o romance que tinha da Mulher Maravilha com o Batman era legal porque o Batman não tem ninguém, né? O Batman pega um monte de gente, mas não tem nenhuma mulher fixa. Nenhuma mulher fixa. A Mulher Maravilha também não tem nenhum homem fixo também. Então eu achei da hora também. Mas tipo, o romance do Superman com a Mulher Maravilha não faz sentido algum também. E eu me lembro que, tipo, eu vi num vídeo, eu não sei muito qual é o contexto disso, que no 952 tinha o Superman no escritório e tinha a Lois Lane vestida de Mulher Maravilha. E daí o Superman fica meio excitado e tal. E eu da essa, meu irmão. Meu Deus. Vamos lá. Maravilha. E observe a internet ficar louca com isso. Esse é um casal que sempre dividiu os fãs. Até mesmo a clássica história do Reino do Amanhã não ficou imune a essas críticas. Sempre que os escritores tentaram juntar os dois heróis, a reação sempre foi muito negativa. Mas então, o que acontece quando você pega um Superman que o pessoal já não tá gostando muito e junta ele com uma Mulher Maravilha? A reação é a pior possível. E isso aconteceu nos 952. E assim, ó, eu não sei exatamente o porquê, mas quando o Superman dos 952 beijou a Mulher Maravilha, a polêmica foi imediata. Parecia que a DC estava colocando os dois personagens juntos só pra ver se aumentava o número de vendas das HQs. E assim, ó, talvez até... Aquela cena ali da Mulher Maravilha foi meio, né? Enfim, não vou nem comentar. Tem aumentado o número de vendas. Que é isso, rapaz? O que você tá falando? Mas a parte narrativa não deu certo, não. Eles ficaram juntos por um determinado tempo, mas acabaram brigando e terminando o relacionamento. Perto ali do final dos 952, quando a DC matou o Superman dos 952, eles meio que se Ainda bem que separaram. reconciliaram e ficaram bem resolvidos. Contudo, logo depois, o Superman principal veio a ser o Superman pós-crise, o que criou essa situação bizarra dentro do canônico da DC, onde você tinha um Superman pós-crise que amava a Lois Lane e você tinha uma Mulher Maravilha dos 952 que amava o Superman dos 952. Era tão confuso que não teve jeito. Foi necessário realizar um retcon após um evento. E a DC, ao fusionar o Superman dos 952 com o mundo pós-crise, simplesmente disse que o romance do Superman com a Mulher Maravilha nunca aconteceu. E você sabe que teve uma ideia ruim quando logo depois você precisa apagar essa ideia e dizer que ela nunca aconteceu. Número 11, Lobo dos 952. E pra encerrar a lista, é claro, eu vou citar o Lobo dos 952. Durante a linha editorial, a DC tentou de todas as formas dar um up nas vendas ao fazer novas histórias de alguns personagens que não estavam recebendo. Que? Isso aí é quem? Isso aí é o filho do Superman? A Supergirl com cabelo preto? Nossa, eu só sei que tá muito magro esse Superman aí. Isso aí é o Superman mesmo, magricelo e cabeludo? Eu não sei muito o que falar desse Superman aí. Mas enfim, não sei porque eu tô comentando dessa imagem aqui. Mas tipo... Eu não sei porque, qual é a necessidade de fazer o Superman com a Mulher Maravilha. Enfim, né? Vocês já comentaram ele já comentou, eu já comentei o que eu acho. Enfim. Muito carinho. A ideia era tentar fazer histórias, tentar revitalizar. E convenientemente, né? Eles fizeram o Superman mais jovem, o Batman mais jovem. Não sei se o Batman ficou tão jovem assim, mas a Mulher Maravilha mais jovem, o Lanterna Verde mais jovem. Enfim, vocês entenderam aqui. E daí, eles também tentaram fazer um Lobo mais jovem. E daí também vocês viram aí que deu tudo errado também. O visual dele é mal genérico também. Ele mata o Lobo original. Enfim. O Lobo original não morria por nada. E dele morre por uma versão alternativa dele mais jovem. Enfim. Eu acho que depois ele fica assim por um tempo nos quadrinhos. Daí ele só volta a ter o visual mais clássico dele. Só acho que no Injustice, o primeiro Injustice, ele aparece no quadrinho, se não me engano também. Ele apareceu com o visual dele clássico, mas por muito tempo aí ele ficou com esse visual aí, o 952 aí. Mais de alguns personagens, como eles fizeram com a Batgirl, que acabou dando super certo. Mas nem tudo que a DC pensou naquela época realmente deu resultado. E a prova disso é o Lobo dos 952. Quando a DC apresentou o design do personagem, o hate foi instantâneo. Esse não era o Lobo das Nossa, aquele visual tá ali transformado o Lobo em uma mulher, né? pessoas. Ele estava galã, magro e jovem.
totalmente diferente do maioral que muitos conheceram lendo HQs ao longo dos anos. E a ideia da DC era super honesta, revitalizar o visual do personagem pra ver se atrair um novo público. E até aí, tudo bem, talvez desse super certo se a HQ dele realmente fosse muito boa. Mas não foi. Quando a HQ começou, o pessoal viu logo na primeira página o novo lobo matar o lobo original, o que teoricamente deveria ser impossível. Pra piorar, Deveria ser impossível, daí esse lobo matou, né? O lobo Fiuk. Acho muito bonito que você tirou minha cor de mim, tirou o estereótipo de mim, e você me aceitou. Matou o lobo fodão. Enfim, né? Pera. Dito que o antigo lobo, na verdade, era um impostor e que o novo galã super bonitão era o verdadeiro lobo. E, gente, tudo isso acontece nas 2 primeiras páginas. Ah, esqueci desse detalhe. Esqueci. Eles ainda falaram que o lobo original era o lobo impostor. E, na verdade, ele não era o verdadeiro lobo. Ele tava copiando esse lobo aí mais jovem. Além deles mudaram o lobo, ele fala que aquele lobo ali antigamente era um impostor. Ele não era aquele lobo... O lobo original. O lobo original era realmente esse lobo aí. Enfim, né? E você já tá vendo o caos que eles estão querendo fazer nessa história. É óbvio que a HQ foi um desastre. Não deu certo, durou apenas 3 edições. E no final da história, os ilustradores já estavam desenhando o lobo quase como se fosse o lobo original. E de qualquer jeito, toda essa história sofreu um retcon. E o lobo novo foi esquecido e deixado numa prisão. E o mais engraçado é que todo esse retcon acontece num grande diálogo meta feito pelo Lanterna Verde. O lobo novo é preso numa daquelas garrafas do Brainiac. E quando o Lanterna Verde consegue impedir o Brainiac numa HQ dele, o Guy Gardner sugere libertar o lobo novo. Mas o Hal Jordan o impede e simplesmente fala que é melhor deixar esse lobo na prateleira. Quer um diálogo mais meta do que esse? É a própria DC admitindo que eu... Ah, deixa esse lobo aí, vai, deixa. A gente estamos salvando todos os planetas. E esse carinha aqui, ó? Não, deixa ele aí, porque ele é muito ruim. O lobo original, que hoje é conhecido como Lobo 2, seria reintroduzido na DC, dizendo que ele, na verdade, tinha sido preso e libertado logo no início do Rebirth. E, novamente, a DC provando que qualquer ideia ruim pode ser solucionada com um grande retcon nas histórias. Mas, enfim, gente, essas são 11 piores ideias que eu coloquei aqui no vídeo. Eu sei que tem outras ideias tão absurdas quanto essa. E se vocês quiserem que a gente faça uma continuação desse vídeo, por favor, comentem aqui embaixo. E eu acho que é isso aí, né? Muito obrigado e até a próxima. Pera, esse vídeo é antigo. Será que tem parte 2? Ah, enfim, depois eu vejo aí, mas acho que não tem não. Acabou aqui o vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado aí das piores ideias que a DC já teve. Se inscreve aí, deixa o like, caso você tenha gostado aí do react. E até o próximo react, até o próximo vídeo, até a próxima gameplay, até o próximo tiro pro. Ou até o próximo... a próxima notícia, sei lá. Próximo estilo de vídeo. Tchau, tchau! E esse foi o vídeo com as piores ideias que a DC Comics já... Tá. Então agora eu já vou finalizar o vídeo. Até o próximo vídeo. Deixa o like, se inscreve. Até mais.